Para mim, naquela época, o dinheiro representava um tanto de ansiedade, um tanto de medo. Por que não dá certo comigo? Por quê? Porque talvez seja só um momento, seja o ciclo que tu tá passando. O que eu diria pra Jéssica de 10 anos atrás? E eu diria isso, assim, não te enlouquece, pelo amor de Deus, não sofre antecipado. A cada virada de ciclo da minha vida, e eu gosto de ver a vida como ciclos, eu recalculo meu baú do futuro. E ele é intocável e inegociável. O que é a minha liberdade? É eu poder morar numa casa, quando quiser fazer uma viagem, quando quiser trocar de carro. Se eu não pagar o cartão de crédito, tá tudo bem, depois eu dou um jeito. Só que esse tá tudo bem, depois eu dou um jeito, gera um resultado. Qual é o resultado? Te dá ansiedade, tu não consegue dormir. Então a minha visão hoje de dinheiro é que ele... Dúvidas que praticamente todos os dias pode ser que inclusive passe pela sua cabeça, né? Como que no dia a dia a gente realmente consegue fazer mais escolhas, melhores escolhas com dinheiro? Como que eu consigo, a partir de todos os ensinamentos que o podcast Mais Que Finanças, que aqui, tudo aquilo que a gente discute, como que eu consigo aplicar isso na prática e efetivamente tornar a minha vida melhor? Como que eu consigo mudar, no final das contas, o meu resultado e mudar a minha condição de vida e viver melhor? Então, acho que isso deve ser uma pergunta que todos vocês se fazem, eu vejo muito dos comentários, tá, mas e daí como eu faço, enfim. E aí eu decidi fazer esse episódio de uma forma muito prática. Óbvio que no meio eu trago um estudo ou outro, no que eu vou lembrando as coisas que eu acho que se encaixa a falar, mas o objetivo é fazer um podcast bem prático. Em que sentido? Eu vou trazer como que foi o processo de tomada de decisão e como que é o processo de tomada de decisão que eu uso na minha vida, no meu dia a dia, para fazer boas escolhas com o dinheiro, tá? E qual é o processo que eu julgo que seja interessante você fazer para que você consiga aplicar essa mesma estrutura de pensamento que eu tenho. Então, o objetivo do episódio de hoje é ser um episódio bem prático, não prático no sentido de como faz um fluxo de caixa, mas prático no sentido de que eu melhoro as minhas escolhas financeiras frente ao que eu estou aprendendo aqui. E aí, como exemplo, eu vou dizer como que eu faço isso no meu dia a dia, porque eu realmente julgo que pode ajudar, já que eu saí de nada, né, do zero, e estou onde eu estou hoje. Tudo que nós construímos foi fruto exclusivamente da nossa dedicação, do nosso trabalho. Eu e o Gui, nós não tínhamos aquela coisa de ou patrocínio ou indicação QI, né? Quem indique, que a gente sempre brinca que a vida fica muito mais fácil tendo com quem indica. Mas quando a gente começou absolutamente sem nada disso, né? Só eu e ele, e muita força em olhar e dizer assim, a gente vai fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que a gente espera e sempre pelas coisas que nós acreditamos. Então eu julgo que, de certa forma, nessa trajetória nós aprendemos muito, acertamos muito, erramos um tanto um tantão também, né? E que talvez a forma com que eu lide hoje possa ajudar alguém. Eu acho que se eu tivesse tido esse discernimento há 11 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente veio para Floripa, 10 anos na verdade, não chega a 10 ainda, 9 anos, nós teríamos sofrido menos e, quem sabe, encurtado essa curva. Então, se eu conseguir encurtar a tua curva, eu me dou por faceira, digamos assim, certo? Então, esse é um episódio um tanto diferente, é um episódio mais prático, menos teórico, embora sempre eu tente trazer a teoria e traga exemplos bem práticos, né? Mas é que esse foco é realmente trazer essa minha visão do mundo sobre dinheiro. Em resumo, é isso. A minha visão de mundo sobre dinheiro. Espero que a minha visão de mundo sobre dinheiro te ajude. Tá certo? Enfim, chegamos no nosso episódio número 120 do podcast Mais Que Finanças. Podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Campar, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas temos aqui um episódio novo falando sobre ciência comportamental, trazendo o que há de mais novo na ciência ou aquelas coisas que eu julgo relevante de uma forma simples e aplicável nas suas vidas. E volta e meia eu faço um episódio diferente como este, não é o normal. O normal é sempre eu trazer um tema e discorrer sobre ele cientificamente, mas eu gosto de fazer essas nuances porque eu acho que por vezes dá aquele
Oi, peraí. Aquela teoria toda encaixa aqui. Então, vamos olhar para a vida real acontecendo, porque isso nos ajuda. Para que você entenda a dinâmica do podcast, eu vou separar em 4 etapas, tá? Eu vou começar pontuando minha visão de mundo sobre dinheiro. Então, o que eu acredito e como eu vejo o dinheiro. Depois, eu vou como que eu me comporto com o dinheiro frente ao que eu acredito com o dinheiro. Depois, para onde eu quero ir, né? Então, essa construção de visão de futuro, a importância disso e como que eu constituí a visão de futuro que eu tenho hoje e como que isso direciona também o meu comportamento, para nós finalizarmos com como eu tomo, então, decisões frente a isso, né? Já que como eu vejo o mundo sobre dinheiro, como eu me comporto, para onde eu quero caminhar e as decisões que eu tenho para chegar no lugar que eu quero caminhar. Então, vai ser mais ou menos nessa estrutura. Para começar, minha visão de mundo sobre dinheiro, sabe? Durante muito tempo eu me questionei muito sobre isso, porque quando nós não temos dinheiro, né? E isso foi, não que, assim, é óbvio, fazendo um disclaimer, né? Quando eu digo que eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro excedente, eu tinha dinheiro para sobreviver. E eu sou muito privilegiada em relação a isso, eu nunca passei nenhum tipo de dificuldades reais, efetivas, no sentido de não ter acesso à alimentação, não ter acesso à moradia. Eu sempre tive uma ótima casa, eu sempre tive uma estrutura familiar, eu sempre tive boa comida. Então, assim, quando eu digo que eu passei por dificuldades, a minha dificuldade nem se comparam com a dificuldade de boa parte das pessoas que realmente enfrentam desafios muito maiores que estes, tá? Então, não vamos fazer juízo de valor no sentido de, mas é que tu passou por isso, eu não passei por aquilo. Não, a gente tem que tentar olhar esses contextos e pensar o que dentro desta fala, dentro do meu contexto é coerente e o que não é coerente, sabe? Então, o que eu vou falar é coerente com o meu contexto. E aí a gente tem que ir fazendo essas adequações contextuais, porque isso faz muita diferença. Então, dentro do meu contexto, dentro dessa vida, que não foi uma vida em que eu tive reais dificuldades, mas que por muito tempo o dinheiro foi muito contado, né? Nós nunca tivemos, assim, dinheiro livre à disposição, né? É aquela família tradicional que tem uma boa estrutura, que tem alimentação, que tem uma casa, mas que tem que estar contando o dinheiro para fazer com que a coisa aconteça. E quando eu e o Gui viemos para cá, nós também tínhamos que contar dinheiro, né? E contar dinheiro real, assim, R$20 fazia diferença, isso eu já falei aqui várias vezes. Nessa fase aí que eu quero entrar sobre a minha visão sobre dinheiro, nessa fase, e talvez possa ser uma fase que tu esteja vivendo, uma fase que tu tem que contar dinheiro, que tu tem que saber, olha, se vai aqui, não vai dar lá. Então, tem que ter um controle muito mais minucioso, né? Tem que ter um exercício ativo de olhar e ficar fazendo cálculo mental para colocar o dinheiro aqui ou ali. Se você está nessa fase, talvez você esteja com o mesmo pensamento que eu tinha. Para mim, naquela época, o dinheiro representava um tanto de ansiedade, um tanto de medo, um tanto de... Meu Deus, eu nunca vou sair desse contexto. Eu tinha essa sensação, eu ficava remoendo esse pensamento, assim. Eu não vou conseguir sair dessa situação, assim, no sentido de... Como que eu saio daqui? Eu não vou conseguir sair daqui, mas era um desespero de me perguntar diariamente o porquê que eu tô nessa condição e como que eu saio daqui. E eu não tinha respostas claras para aquilo, porque é óbvio, não tem uma resposta clara para isso. O que tem que fazer é seguir a vida, fazer o que precisa ser feito, e uma hora tu vai ter resultado se tu estiver fazendo o que precisa ser feito para ter este resultado. Só que quando se está nessa fase, a gente busca justificativas, nós buscamos causa e efeito. E aí, o que predomina nessa fase são perguntas. Só que essas perguntas, ao invés de nos colocar em ação, muitas vezes elas nos paralisam, porque a gente fica querendo saber, mas e por quê? Mas e por que só comigo não dá certo? Mas e por que comigo isso? Mas e por que não sei o quê? Mas e por quê? Mas e por quê? Mas e por quê? O porquê é porque é o que é, entendeu? Assim, não adianta a gente ficar nessas fases, que são fases bem desafiadoras, tu querer buscar um porquê perfeito das coisas. Isso não vai te ajudar. Isso não me ajudou. Por quê? Porque eu ficava remoendo, querendo buscar justificativa, mas e por que não dá certo comigo? E por que pros outros é mais fácil do que pra mim? Quando na verdade não é que pros outros é mais fácil do que pra mim, todo mundo
passa pelos mesmos desafios. Só que quando a gente tá nesse contexto, a gente maximiza, é como se o mundo desse certo e só eu dou errado. E aí fica aquela coisa assim, né, aquela ruminação de pensamento, achando que o mundo tá contra você e que é só você que não dá certo com dinheiro, que todo mundo dá certo, que todo mundo tem uma boa vida, que todo mundo ficou rico, milionário e que só tu que não deu certo. E esses pensamentos me perturbavam muito. Esses pensamentos me perturbavam muito porque fazia com que eu tivesse menor capacidade de raciocínio lógico, menor capacidade de discernimento, ampliava meu afeto negativo, né? Ampliava aquele pensamento negativo, aquela ruminação que me deixava instável emocionalmente. E essa instabilidade emocional fazia com que eu realmente nutrisse aquele ambiente. Por quê? Porque daí eu não conseguia ter espaço cognitivo suficiente para fazer o que precisava, que era estudar mais daqui a pouco, trabalhar, buscar outra coisa, ir avançando. E aí, não que eu tenha me dado conta disso naquela época, mas como eu sempre fui uma pessoa um tanto inquieta, eu comecei a trabalhar e aí comecei a abraçar o mundo dentro da instituição e cresci realmente muito rápido dentro da instituição. Mas eu poderia ter feito a mesma coisa sem sofrer, entendeu? Porque quando eu vim pra Floripa, eu vim em 2016, né? Início de 2016, início de 2017. Não sei. 14, 15, 16, 14, 15, acho que foi início de 2016. Eu nunca me sei as datas, acho que foi início de 2016. Porque eu terminei o doutorado do início de 2020, então foi início de 2016. Quando a gente veio nessa fase inicial, nesse 1 ano e meio, esse 1 ano e meio foi torturante pra mim, porque eu não tava dando aula, não tava trabalhando, tava só com a bolsa do doutorado e tava nessas ruminações de pensamento. Então eu passei 1 ano e meio sofrendo. Sendo que eu poderia ter, por exemplo, tentado, quem sabe, um emprego antes. Porque quando eu comecei a tentar emprego, eu consegui logo ir de cara. Eu defini que eu ia, no segundo semestre do segundo ano de doutorado, começar a dar aula. E no que eu decidi, eu comecei a passar meu currículo ali no meio de maio, por ali. Em agosto eu estava dando aula. No segundo semestre eu estava dando aula. E até me surpreendi muito, né? Por que me contrataram? Eu nunca dei aula. Eu tinha 24 anos, era, né, super jovem, nunca tinha dado aula numa faculdade, eu era mais nova que os alunos. Como é que me contrataram? Hoje em dia é muito claro para mim o porquê me contrataram. Porque eu disse o que eu gostaria de escutar de uma pessoa que eu estivesse entrevistando. E que é difícil a gente encontrar. Eu achava que era o normal, porque era como eu era, né? Essa coisa de, não, conta comigo, eu visto a camisa, se tiver que trabalhar de domingo a domingo, eu tô aqui trabalhando de domingo a domingo. O que tiver que fazer, o que tiver que executar, eu sou proativa e não só pela fala, eu executo mesmo, eu vou lá e faço acontecer. Enfim, eu falei o que eu sou, né? E aí eu fui contratada. Mas o que eu quero dizer com isso é que até eu ser contratada e eu começar a ganhar um dinheiro ali, né, que comecei dando aula, em um semestre eu já estava assumindo coordenação, e aí no outro semestre já estava assumindo mais disciplina. No final das contas, em pouco tempo, em meio ano, 1 ano ali, eu já consegui ter uma situação financeira bem melhor do que estava antes. Mas eu passei 1 ano e meio ruminando coisa. Por quê? Porque eu queria o porquê do porquê do porquê do porquê. Por vezes, o único porquê que tu vai achar é porque é a fase da vida. A fase da vida é esta. Qual é a fase da sua vida? Se você, como eu, é um estudante, a fase da vida é esta. E nós vamos ter que passar por isso. Não é uma coisa que, meu Deus, é o mundo que está contra você, ou é alguma coisa muito excepcional que está acontecendo na sua vida, que tem um porquê muito mirabolante. Não! Daqui a pouco é simplesmente a fase. E se eu tivesse olhado naquela época, né, como uma fase, eu teria sofrido menos. No sentido de olhar assim, Jéssica, tu recém começou o doutorado. Tu tem todas as disciplinas para fazer. Tu tem publicação para fazer. Então, assim, respira e não pira, que é a frase que eu digo hoje, e curte o processo. Curte o processo sem tanto estresse, sem tanta loucura, sem querer apressar as coisas. As coisas vão acontecer, mas elas vão acontecer na sua hora, não na hora que tu quer, mas na hora que for que tiver que acontecer. Te esforça para que isso aconteça o quanto antes. Mas pular a etapa não dá. Não vai pular a etapa do doutorado para doutora, tem que passar 4 anos. Então não te enlouquece. Eu recebi uma caixinha no Instagram perguntando isso, né? O que eu diria para Jéssica de 10 anos atrás?
E eu diria isso, assim, não te enlouquece, pelo amor de Deus, não sofre antecipada, só curte o processo. Eu era muito doida, muito doida. E eu tô dizendo tudo isso porque eu via o dinheiro de uma forma muito pesada no meio disso tudo, no meio dessas discussões de o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Eu via o dinheiro de uma forma muito pesada, porque era sacrificoso, sacrificoso, não sei se essa palavra existe. Era um sacrifício gigantesco aquilo ali, sabe? Então eu sofria. Então minha primeira percepção de como eu via o dinheiro era difícil, era desafiador. E aí, quando eu comecei a dar aula e tal, eu vi, olha, era só o processo. Eu comecei a me acalmar, né? Embora quando nós começamos a empreender, nós passamos por uma outra fase bem desafiadora e também eu tinha essa percepção de, meu Deus, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. E mais uma vez eu errei, porque mais uma vez fazia parte do processo. Nós estávamos no primeiro, no segundo ano de empresa. Hoje a gente tem 5 anos de empresa. Em 5 anos a gente construiu tudo que tem foi feito nesses 5 anos. Então, não podia querer um resultado num ano, isso não vai acontecer. Então, a minha visão que eu construí a partir dessas experiências e que eu decidi compartilhar, porque eu vejo muita gente desesperada, por que não dá certo comigo? Por quê? Porque talvez seja só um momento, seja o ciclo que tu tá passando. Eu, com 1 ano da empresa, não tinha como eu querer que o resultado fosse extraordinário. Era 1 ano da empresa. Ah, Jéssica, mas tem gente que consegue ter um resultado muito rápido. Isso é exceção da exceção. Tu pega 1000, vai ter um resultado extraordinário. Os outros todos, o normal é isso, 2, 3, 5 anos da empresa. Para que tu consiga realmente ter uma estrutura sólida, uma estrutura que te dê um bom retorno financeiro, que tu tenha toda uma estrutura de segurança e liberdade financeira. Mas nos primeiros anos é treta. É treta. Os 3 primeiros anos é treta. Só que faz parte. Faz parte. É do processo. Então hoje eu diria isso, assim, para minha Jéssica de 10 anos atrás e até de 5 anos atrás, assim, não se enlouquece. Curte o processo, isso é parte do ciclo. Porque nessas épocas o dinheiro era muito pesado para mim. Voltando à pergunta alvo, né? Como eu vejo o dinheiro, nessas épocas eu vi o dinheiro muito pesado. E quando eu percebi que, na realidade, eu tinha que curtir o processo, foi quando eu comecei a fazer o podcast. E o podcast é uma coisa que eu amo fazer, porque é estudar e compartilhar meu conhecimento. Meu não, né? O conhecimento que eu adquiro a partir dos artigos que eu leio, das coisas que eu estudo. Eu gosto disso, eu gosto de estar estudando, eu gosto de estar compartilhando conhecimento, eu gosto de ver o impacto que isso gera, as mensagens que vocês vão colocando. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a curtir mais o processo de empreender. E aí, cá estamos nós, né? Então, hoje, como que eu vejo o dinheiro, né? Qual o significado a partir de todos esses aprendizados? O dinheiro, ele não é pesado e não é para ser. Só que a grande questão é que muitas vezes, dentro de um processo de crescimento e de desenvolvimento, nós focamos única e exclusivamente no resultado financeiro. E aí, quando a gente foca única e exclusivamente no resultado financeiro, muitas vezes nós perdemos o contato sobre o que é efetivamente representativo para nós em termos de valores. E quando tu te perde do que é valoroso para ti, tu fica só no número, isso começa a gerar ainda mais questionamento. Por que não pode dar comigo? Por quê? Mas 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 por quê? E isso cria um nível de ansiedade absurdo. Se tu olhar e disser assim, eu acredito no que eu estou fazendo, que é o que acontecia com o podcast, embora o podcast demorou muito para conseguir ter uma repercussão maior e eu ainda quero que ele avance mais, acho que a gente tem muito ainda para crescer, para fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Demora para que isso aconteça, né? Começou em setembro de 2022, o podcast tem 2 anos, então a Plano A tem 5, nós levamos 5 anos para acontecer, então agora eu não me estresso tanto, porque eu sei que faz parte de um processo de amadurecimento, inclusive, assim, de estrutura mesmo, né? E aí o que eu quero dizer é que hoje, dentro dessa construção e dentro dessa estrutura, já não tem mais aquela, meu Deus, mas do porquê, mas do porquê, mas do porquê, mas do porquê, mas do porquê.
Porque daí, voltando nesse ponto, né? Quando tu tá só nesse porquê e aumenta a ansiedade, aumenta tudo isso, aí tu não consegue mais nem curtir nem o que tu tá fazendo, que talvez tu goste do que tu tá fazendo. Mas tu não tá curtindo porque tu tá só focada no resultado. E aí, tu vai pensar assim, então o dinheiro não importa. É óbvio que importa. É óbvio que importa. Só que ele vai ser uma consequência desse trabalho. Ele não pode ser único e exclusivamente o fim, porque senão tu vai bater o tchutchum, vai dar tchutchu isso. Vai dar tchutchu. Tu não vai conseguir te manter persistente numa coisa só por causa do dinheiro. Aquilo ali tem que ter significado pra ti. Aquilo ali tem que ser valoroso pra ti. Tu tem que ter. Tem um podcast aqui que eu falo sobre propósito. Assiste. Tem que ter um significado, tem que ter um propósito. Porque daí aquilo ali tu vai conseguir por mais tempo persistir em coisa que seja realmente desafiadora pra conseguir ultrapassar o tempo do ciclo pra realmente colher o resultado. A questão é que as pessoas fazem só pelo dinheiro, aí elas não conseguem aguentar o tempo do ciclo em que eu tenho muito esforço e pouco resultado, porque elas estão fazendo só pelo dinheiro, e aí elas desistem. E aí não alcançam o que quer. Então, a minha visão hoje de dinheiro é que ele é uma consequência de tudo aquilo que tu faz com significado, com propósito. Jéssica, mas então eu tenho que saber qual é o meu propósito para que eu consiga ter algum resultado na vida? Não, por vezes é difícil a gente realmente ter, assim... Olha lá o episódio de propósito que eu acho que vai te ajudar nisso. É difícil mesmo a gente ter esse senso de propósito bem claro. É uma construção, é uma descoberta. Só que se tu fizer o que tu faça só pelo resultado financeiro, provavelmente tu não consiga te manter persistente ao longo do tempo. Porque não é uma motivação que vai conseguir fazer com que tu passe por um longo tempo fazendo o que tu não gosta, sem resultado nenhum. Porque é isso que acontece. Seja empreendendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Tu trabalha num lugar. Para que tu consiga te manter aquela primeira fase no teu trabalho ganhando pouco, até que tu consiga galgar um outro cargo, se tu estiver fazendo aquilo simplesmente pelo dinheiro que aquilo te dá, a possibilidade que tu tem de empregar muito esforço e te destacar é muito pequena. Porque tu não vai ter disposição. Tu só vai querer cumprir o teu. E aí tu vai embora. E aí tu não te destaca. E aí tu não cresce. Se tu olha para aquilo e diz assim, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim, eu vou investir meu sangue aqui, aí sim tu investe o teu sangue. E aí tu aguenta aquele tempo de menor resultado para que tu chegue no bom resultado. Então a minha visão de dinheiro é essa hoje, assim, sabe? É que a gente tem que construir, embora que talvez tu não tenha esse, meu Deus, esse é o meu propósito de vida, mas no mínimo tem que brilhar teu olho, tem que ser motivador para ti, para que tu consiga resistir ao ciclo até que tu consiga chegar no momento que realmente aquilo vai te dar resultado. E este resistir ao ciclo precisa ser mais leve. Precisa ser menos do porquê. Porque isso vai te atormentar e vai fazer com que tu não chegue lá. E aí, alinhado a isso, né? Alinhado a esse, como eu vejo o dinheiro, isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, qual é o significado depois, né? O dinheiro em si, qual é o significado que ele tem pra mim, Jéssica? Pra mim, Jéssica, dinheiro tem 2 significados muito importantes: segurança e liberdade. E nesta ordem. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou bem conservadora. E sempre fui. Sempre eu gostei das coisas muito organizadas e que eu tenha controle das coisas. Eu sou muito controladora. Então, eu gosto de ter controle. E o dinheiro também gosto de ter controle. E quando eu tenho controle e me sinto segura, eu consigo desempenhar melhor do que quando eu estou insegura. E isso é muito do meu traço de personalidade, né? Eu sou uma pessoa que tem um traço de personalidade de conscienciosidade, que é bem regrado, metas, disciplina, essa coisa toda. E eu tenho neuroticismo, que é um traço de oscilação emocional. Então, isso me faz ser uma pessoa que eu preciso estar no controle, porque se não estou no controle, eu oscilo muito. E aí, dentro disso, eu coloco a segurança como um pilar.
do dinheiro, né? Eu atribuo o dinheiro à responsabilidade disso. Por quê? Porque no momento que a gente tem uma estrutura financeira sólida, que eu tenho uma reserva de emergência sólida, que eu sei se tiver algum imprevisto, eu tenho disponibilidade de recurso, isso dá paz. E aí eu vou executar comportamentos que estejam alinhados a esse objetivo, que é construir essa segurança. Para a consequência de uma construção de uma boa segurança, começar a comprar a minha liberdade. O que as pessoas fazem? Todo mundo quer liberdade. A verdade é essa, todo mundo quer liberdade. Seria maravilhoso se a gente não precisasse ficar contando dinheiro para as coisas. Seria maravilhoso se a gente não precisasse pensar se pode ou não pode, mas a verdade é que o dinheiro tem fim, independente do tamanho do dinheiro. Então, a liberdade sempre vai ter um limite de liberdade, né? E que liberdade é esta? Então, liberdade para mim é eu conseguir, por exemplo, ter liberdade no meu próprio horário. Ter liberdade das minhas próprias escolhas, do que é valoroso para mim, do que não é. Ter liberdade de, se eu quiser fazer uma viagem, eu faça. Embora a gente não faça, porque não é uma coisa que, meu Deus, eu amo fazer viagem. Eu gosto mesmo de ficar na minha casa. Se eu quero ir num restaurante, eu vou num restaurante. Sabe, eu não tenho grandes... Ai, meu Deus, ter liberdade é comprar um carrão. Não faz sentido pra mim, embora o Gui adora carro. Mas, não sabe, assim, não orna comigo, assim. Eu quero ter liberdade porque eu quero comprar um relógio que custa... Não é isso, sabe? Liberdade é eu poder me cuidar na medida do possível, eu andar com roupas que eu acho que me fazem ter uma boa apresentação. Eu gosto de estar bem vestida, né? De estar bem... Minha mãe sempre dizia assim, eu ia sair de casa e ela dizia assim, não vai sair de casa sem lápis no olho. Desleixada, não. A mãe, então, sempre tentou me ensinar, assim, a manter uma boa aparência, manter esse cuidado, embora às vezes eu seja desleixada, mas manter esse autocuidado, né? E isso também envolve dinheiro. Então, essa é a liberdade, né? Poder ter morar numa casa, isso é um objetivo que nós temos para o futuro. Então, isso é liberdade. Só que se eu quiser, por exemplo, morar numa casa, se eu já morasse hoje numa casa, e se eu já morasse numa casa há 5 anos atrás, eu estaria comprando a liberdade, que o que é liberdade para mim, mas eu estaria sacrificando a minha segurança. E no momento que eu inverto essa pirâmide, é como se assim, segurança tá aqui, liberdade tá aqui em cima, tá? Se eu inverto essa pirâmide, tá bamba. Se eu inverter a pirâmide, eu tô bamba. Se você quiser viver liberdade antes de ter segurança, você nunca viverá liberdade. Porque é a segurança financeira que vai te dar condições de viver a liberdade. O problema é que boa parte das pessoas acabam invertendo essa ordem. E ao inverter essas ordens, elas corroem a possibilidade de ter liberdade. Por quê? Porque na maior parte das vezes vão comprar essa liberdade de forma antecipada com empréstimo, com financiamento, com cartão de crédito. Aí a vida vira aquela bela rodeio. Então, essa clareza, né, do que o dinheiro significa para mim? Para mim significa liberdade e segurança. Como é que eu chego nisso? E aí eu tenho que ter um comportamento alinhado para chegar nisso. Então, essa construção, né, de como eu vejo dinheiro. Um primeiro ponto é que eu vejo dinheiro como, só resumindo o que eu já mencionei até aqui, eu vejo como um resultado do teu esforço, e esse teu esforço precisa ser mantido durante o ciclo, que não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta tu ficar buscando respostas mirabolantes. Na maior parte das vezes é só a vida acontecendo dentro do tempo que as coisas têm que acontecer, né? Dentro da tua curva de aprendizado. Então, segue firme na tua curva de aprendizado que uma hora vai chegar. E quando isso chegar, eu tenho que olhar para isso e entender que significado isso tem na minha vida. Na minha, segurança e liberdade. Tu tem que entender na tua o que tem. Para ter essa clareza, para ter esse entendimento. E aí começar a se comportar na direção disso. E aí a gente entra para o segundo tópico. Como que eu me comporto em relação ao dinheiro, já que, né, depois de ter passado por essa curva de aprendizado, já ter passado por essa curva de passar um bom tempo fazendo e sem ver resultado, até que o resultado chega, como que eu me comporto com o dinheiro e como que eu me comportava com o dinheiro? Como eu disse, eu sempre fui muito conservadora, né? Então, essa base de ter o dinheiro como uma fonte de segurança sempre foi muito forte. Só que eu, naquela época,
tratava isso de uma forma muito pesada, de uma forma muito desafiadora mesmo, assim, de uma forma que, meu Deus, eu não consigo viver leve, porque eu tô sempre pensando no dinheiro, tipo, naquele funil, eu entrava no funil, meio que no funil da escassez, assim, de olhar e dizer, o mundo vai acabar e eu nunca vou conseguir sair daqui. Então, naquela época, eu não tinha a mesma postura que eu tenho hoje. Talvez isso te ajude a construir, mesmo que esteja numa fase mais difícil, uma postura diferente da que eu tive, e aí tu sofra menos. O que seria uma postura melhor nesse sentido em termos de comportamento? Entender que existe sim uma necessidade de segurança, entender que talvez nesse momento você não consiga ter, por exemplo, uma reserva de emergência estruturada, mas que isso também é um processo, é um ciclo. Então, qual é o primeiro passo? Bom, eu vou olhar a minha vida. E se exatamente o que eu ganho é o que cobre os meus custos, porque eu não ganho muito, tenho que pagar aluguel, condomínio, água, luz, internet, eu tenho que entender, ok, isso é uma fase. Quanto tempo dura essa fase? No meu caso, durou 1 ano e meio, né? Porque foi até eu conseguir começar a trabalhar. Então, assim, já entender quanto que é o período dessa fase, para que tu consiga te organizar dentro desse período e não enlouquecer nesse período, entendeu? Então, isso que eu acho que isso eu faria há 9 anos atrás, se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje. E aí, hoje, como que eu me comporto nessa construção? O meu comportamento é sempre alinhado com os meus objetivos. E eu construo objetivos de forma hierárquica. Então, eu vou juntar a parte que eu vou falar do meu comportamento com a parte que eu vou falar de para onde eu quero ir. Desde sempre, seguindo, né? E percebe que o meu comportamento tem que estar alinhado com o que o dinheiro significa para mim e com o objetivo que eu tenho. E o meu objetivo tem que estar alinhado com o que o dinheiro significa para mim. Então, o meu objetivo, dentro do que o dinheiro significa para mim, é, em primeiro momento, construir segurança financeira. E depois, construir liberdade. O que é segurança financeira? É eu ter uma estrutura financeira que me permita ter uma reserva de emergência no presente e uma reserva no futuro. Como assim, Jéssica, reserva no futuro? Sim, a minha aposentadoria. Eu preciso hoje nutrir um cofre, digamos assim, né? Assim, didaticamente, eu vou pensar eu pensei naqueles... Sabe quando tem aqueles desenhos que tem aquelas... Tu abre, assim, um coisa enorme e aí aparece aqueles ouro. A doida. Mas eu tenho que encher uma caixa dessas, entendeu? Eu tenho que encher um baú. Era esse o nome que eu queria dizer. Eu tenho que ir enchendo um baú hoje. Porque para que lá na frente eu consiga viver com segurança e liberdade, quem tem que nutrir esse baú é a Jéssica de hoje. Porque a Jéssica daqui 20 anos não vai ter a condição laboral que a Jéssica de hoje tem, né? De trabalhar, de força, de tal. Então, é a responsabilidade da Jéssica de hoje encher o baú do futuro. Então, o meu comportamento hoje tem que ir alinhado com meus objetivos. Se o meu objetivo é segurança e liberdade, como que eu constituo segurança hoje e no futuro? Bom, hoje reserva de emergência, tá ok. No futuro, eu tenho que ter uma renda, que eu já determinei qual é o meu valor mínimo no contexto que eu estou hoje, já explico sobre isso. No contexto que eu já estou hoje, determinei qual seria essa minha renda média mensal, com base no que esse meu baú vai me dar. E aí eu já sei exatamente quanto que eu tenho que depositar por mês nesse baú, para que daqui 20 anos eu tenha a renda que eu espero ter. Isso é a segurança. Mas, Jéssica, isso ainda não é liberdade? Não, porque primeiro é a segurança. Depois, como eu já montei a reserva de emergência aqui, hoje em dia eu já estruturo tudo para esse baú, digamos assim, né? A liberdade, ela vem depois que esses dois campos estiverem completos. Segurança no presente está ok. Segurança no futuro eu estou completando. Para que eu complete a segurança no futuro, eu tenho um valor mensal que eu tenho que depositar para o meu eu do futuro. Então, eu vou depositar esse meu valor do meu eu do futuro. E sobrar, depois de pagar todas as minhas despesas essenciais, pagar o meu baú do futuro, o que sobrar disso vai para minha liberdade. O que é a minha liberdade? É eu poder morar numa casa, é eu, quando quiser fazer uma viagem, quando quiser trocar de carro,
Se eu quiser comprar uma roupa, comprar um, sei lá o quê, trocar de telefone, trocar de computador, qualquer coisa. Isso é depois. Sem que fira a estrutura base do presente e do futuro. E o meu comportamento é completamente alinhado com isso. Porque isso é muito forte dentro de mim. E aí esse é um ponto importante. Tu tem que ter essa clareza do que realmente é significativo para ti, o que te dá essa estrutura de paz de espírito. Porque se tu te fizer isso, fica muito mais fácil tomar decisões. Porque hoje em dia, para mim, é muito mais fácil tomar decisões. Porque eu tenho essa clareza muito bem estabelecida. Qual é o presente? O presente era a reserva de emergência. A reserva de emergência está estabelecida. Desde que a gente abriu o escritório, antes de abrir, eu já constituí a reserva de emergência. Só que daí, óbvio, né? A gente vai aumentando um pouco o custo de vida, que a gente não aumentou muito, mas aumentou um pouco. Personal, uma pessoa para ir lá em casa, cozinhar, essas coisas que antes a gente não tinha. E aí, no momento que eu aumento o custo de vida, eu tenho que aumentar a minha reserva de emergência. E aí, a gente sempre fez isso e isso tá ok. Então, isso estando ok, meu foco vai ser no baú do futuro. A construção desse baú do futuro ela é eterna. E aí é sobre isso que eu quero falar. Que muitas vezes as pessoas elas estabelecem uma meta e um objetivo num determinado contexto. O meu baú do futuro, que eu tenho hoje como meta, é muito diferente do baú do futuro que eu tinha há um ano atrás. Por quê? Porque essa visão de futuro que tu tem que construir, ela vai ter que ser coerente com a tua realidade atual. Só que se a tua realidade atual muda, o teu baú do futuro muda, entendeu? Então, assim, pra Jéssica de 5 anos atrás, o baú do futuro era um. Pra Jéssica de hoje, o baú do futuro é outro. E cada vez que eu vou galgando outros resultados, eu vou alterando o meu baú do futuro. Por quê? Porque se eu estou avançando em termos de resultado, em termos de condições, qualidade de vida, eu não posso correr o risco de chegar daqui 20 anos e não ter condições de manter essa mesma qualidade de vida. Portanto, no momento que isso aqui, num presente, altera, no futuro altera. Vou dar um exemplo muito claro. Quando eu comecei a trabalhar na faculdade que eu digo, quando eu entrei que foi meu primeiro emprego, né, iniciação científica. Como eu sou do meio acadêmico, meus empregos foram na faculdade inteira, iniciação científica, mestrado de bolsa, doutorado de bolsa e a partir do terceiro semestre do doutorado também dava aula, mas sempre no meio acadêmico, né? Eu nunca tive carteira assinada em qualquer outra coisa que não no mundo acadêmico. Na verdade, eu só tive minha carteira assinada uma vez, que foi na faculdade que eu dei aula. Só que quando eu comecei a trabalhar lá em iniciação científica, minha renda era R$400, né? E naquele momento, o baú do futuro da Jéssica era que na época nem tinha. Mas eu sugiro que se você está nessa fase bem inicial, já construa seu baú do futuro. Para a Jéssica daquele tempo, ter, sei lá, R$100.000 investido no baú do futuro seria muito. Porque para a realidade de quem ganha R$400, R$100.000 é muito dinheiro. Então, é isso que eu digo de mudar a perspectiva e mudar qual é o teu baú lá da frente, sabe? Porque cada fase da vida vai mudando a perspectiva e tu tem que ir mudando. Porque se eu mantivesse os mesmos 100 mil de quando eu era da iniciação científica, seria completamente incoerente para o meu momento atual e provavelmente muito mais incoerente para o momento atual futuro. Então, o que eu faço? A cada virada de ciclo da minha vida, e eu gosto de ver a vida como ciclos, eu recalculo meu baú do futuro. E ele é intocável e inegociável. Então, isso é uma coisa que eu acho e julgo muito importante. Nós construirmos este entendimento, assim, de em que fase eu estou e do que é a minha segurança no presente, que é a minha segurança no futuro. E que comportamento eu tenho que ter para chegar lá naquela segurança daquele futuro. Porque se eu tiver um comportamento aderente para chegar lá naquele meu futuro, eu tenho paz de espírito. E aí eu consigo, inclusive, desfrutar melhor das coisas que eu me der a liberdade no presente. Por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, eu troquei de cama, né? É uma liberdade. Mas eu só fiz isso porque os 2 pilares de segurança no presente e segurança no futuro, meu baú do futuro, estavam atendidos.
E aí, quando eu comprei a cama, eu compro a cama assim, tipo, muito faceira. Por que eu compro a cama muito faceira? Porque eu não tenho compromisso nenhum, no sentido assim, eu não estou ferindo absolutamente nada. Nada. Eu estou comprando aquilo com paz no coração, porque eu posso comprar aquilo ali tá no script, não infere em nada a minha vida. E aí a gente desfruta melhor dos momentos. Porque quantas vezes você talvez não foi, sei lá, num restaurante e depois ficou pensando assim, pá, eu não devia ter feito isso. Porque agora como é que eu vou pagar? E o cartão de crédito? Eu não sei o quê. E eu não sei o quê. E aí começa a construir um sentimento tenebroso em relação àquilo ali que era para ser legal. Que era para ser um momento de desfrute, que era para ser um momento com as pessoas que tu ama. E aí tu tá fazendo aquilo com consciência pesada, porque tu tá sendo incoerente com o que tu tinha planejado para ti mesmo. Então, quando a gente tem muita clareza sobre isso, né, sobre qual é o meu objetivo no presente, qual é o meu objetivo no futuro, como que eu constituo isso e para que direção isso vai me levar, quando eu pego o meu pacote da liberdade e desfruto dessa liberdade, eu desfruto melhor. Eu desfruto com paz no coração. E aí, sim, aquele dispêndio, digamos assim, vale a pena. Porque daí tu tá sendo responsável contigo mesmo e tu está realmente colhendo uma vida que faz sentido. Sem se prejudicar no curto prazo, sem se prejudicar no longo prazo. E isso vai te dar paz para que tu consiga, inclusive, melhorar de vida. Esse é o ponto que eu acho mais legal desse processo todo, sabe? Porque fazendo isso, tu não tem consciência pesada, tu não tem ansiedade, tu não tem todas aquelas coisas que eu já falei aqui no podcast inúmeras vezes que acontecem, né? Que são repercussões dos desafios financeiros. Porque quando a gente pensa em desafio financeiro, a gente pensa assim: ah, se eu não pagar o cartão de crédito, tá tudo bem, depois eu dou um jeito. Só que esse tá tudo bem, depois eu dou um jeito, gera um resultado. Qual é o resultado? Te dá ansiedade. Tu não consegue dormir, tu não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, tu é mais improdutivo. Então, o problema financeiro gera um problema de saúde mental, que gera um problema de produtividade, que gera um problema de dificuldade de aumentar a renda. E aí tu começa a entrar nesse ciclo. Tu começa a entrar num ciclo em que o fato de ter, por exemplo, comprado uma cama sem poder comprar a cama e ficar com a consciência pesada, este movimento que parece ser desfrute, que parece ser aproveitar a vida, que parece ser prazeroso, acaba nutrindo esse ciclo. Tu fica ansioso, tu fica preocupado, isso gera menor produtividade, e aí ao gerar menor produtividade, tu tem menor renda. Ao ter menor renda, tu tem menos capacidade de resolver o problema que você mesmo construiu. E aí, às vezes, a gente fica se atando. E aí tu vai olhar e dizer assim, por que comigo não dá certo? Porque talvez tu esteja muito ansioso. Porque talvez tu antecipou muito prazer que tu não podia pagar. E agora tu não consegue nem dormir direito. E a pessoa que não tem sono não tem boa tomada de decisão. Não tem capacidade cognitiva. Tu não consegue estudar. Tu não consegue te concentrar. Tu não consegue elaborar um projeto novo. Tu não consegue trazer soluções no lugar que tu trabalha. E aí tu te envolve naquele ciclo. E aí tu te envolve naquele ciclo e no porquê, mas no porquê, mas no porquê, mas no porquê, mas no porquê. Não... Para de perguntar o porquê. E olha para esse ciclo e entende. Talvez o grande porquê não seja um grande porquê. Mas seja simplesmente como que eu tô tomando decisões na minha vida. Que estejam equivocadas. Por quê? Porque eu não fiz o primeiro passo. Entendi o que dinheiro representa para mim. Porque eu tô dizendo segurança para mim. Tu tem que entender o que o dinheiro representa para ti. Cada um tem uma representação. Cada um tem um entendimento. Cada um tem uma perspectiva. A gente tem que entender o que é de cada um. Nós não podemos olhar e generalizar. Isso tem que ser cada pessoa. E aí, ao entender isso, depois de entender o que faz sentido para cada uma dessas pessoas, o que faz sentido para ti, aí sim é você começar a trabalhar em
comportamentos e objetivos alinhados a esse objetivo, em alinhar teu comportamento a esses objetivos. Diante disso, qual é a estrutura de tomada de decisão que você precisa ter? Você precisa ter uma estrutura de tomada de decisão que tenha como princípio-chave discernimento e não prazer imediato. O que é bem desafiador, principalmente se você tem algumas características como extroversão, abertura a novas experiências, adoração ao dinheiro, como crença, se você tem materialismo, compras compulsivas. Tudo isso é óbvio que vai tornar isso ainda mais desafiador, né? Então, quando a gente pensa em tomada de decisão com discernimento, com razoabilidade, eu gosto muito dessa palavra, o Kahneman diz isso, né? Que as nossas decisões, elas não são racionais, elas são razoáveis. Então, a gente precisa buscar a razoabilidade. O Herbert Simon, ele falava que as nossas decisões, elas precisam ser satisfatórias. E os dois, no final das contas, seguem a mesma direção. Os dois, eles querem que nós olhemos para as nossas escolhas e que essas escolhas, elas sejam coerentes. Com o quê? Com o que faz sentido pra gente. Que, por vezes, não é o que nós, num primeiro momento, achamos. Que, por vezes, nós pararmos, pensarmos no que é importante pra gente. Então, isso é um passo importante, tá? Como é que eu tenho discernimento? Primeiro, tu tem que saber o que importa pra ti. O que tu quer pra tua vida? O que é relevante? O que o dinheiro, que eu comecei falando, qual é o significado do dinheiro na tua vida? Tu tem que entender qual é o que é isso na tua vida. Porque se tu não entender o que é isso pra tua vida, há uma probabilidade gigantesca de tu ficar correndo atrás do rabo. Porque tu não consegue estruturar uma vida consistente ao longo do tempo. Porque tu não sabe pra onde tu tá indo. Porque tu não sabe o que o dinheiro representa pra ti. E aí tu vai gastando aqui, gastando ali, gastando lá, gastando colar. E quando vê, gastou tudo e daí? Pra onde foi? Nem sei, nem vi. E aí tu fica infeliz. Então o discernimento, ele passa por um primeiro momento de tu saber o que é importante pra ti. Tendo essa descoberta, o que é importante pra ti, aí tu começa a trabalhar, tá? Diante do que é importante pra mim, quais são os comportamentos valorosos que me aproximam disso? O meu, por exemplo, era sempre montar a reserva de emergência e hoje manter os aportes consistentemente no valor que eu tenho pré-estabelecido para encher meu baú. Por quê? Porque meu baú tem que me gerar renda para que daqui 20 anos eu tenha uma renda que me sustente independente do que acontecer até lá. Então a Jéssica de hoje está garantindo a Jéssica do futuro. Ah, mas no futuro pode ser que tu tenha outras rendas? Pode. Mas eu não posso contar com isso. Eu tenho que contar com o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje me permite fazer isso. Então é isso que eu vou fazer. Para garantir, dentro da condição de hoje, o que é possível. O que é minha meta, né? Porque para outras pessoas poderia ser outras metas. Uma pessoa vai olhar e dizer assim, Jéssica, tá exagerando. Outra vai olhar e dizer, Jéssica, tu podia botar mais. Enfim, né? Para o meu contexto é o que faz sentido. Então, esse entendimento de o que é valoroso para mim e a partir disso, qual é o comportamento valoroso? O meu é encher meu baú. Qual é o comportamento valoroso que nutre esse teu primeiro valor? E a partir disso, sabendo qual é o valor, qual é o comportamento valoroso, quais são os objetivos que esse comportamento valoroso está buscando alcançar? O que tu quer? Tá, é segurança, segurança. E além disso, o que é? Ah, é liberdade. Mas o que representa esta liberdade? E isso vai fazendo com que tu vá nutrindo uma estrutura de tomada de decisão alinhada com o que faz sentido. E não uma estrutura de tomada de decisão que se perde na primeira curva. Porque tu não tinha as coisas tão claras. E aí, feito isso, a tomada de decisão, dependendo da decisão, né, obviamente, aí sim ela precisa olhar para os números. Como assim olhar para os números? Bom, eu já olhei para os valores, eu já olhei para o comportamento valoroso, eu já olhei para o meu objetivo, que é coerente ao meu valor. Agora, diante disso, eu vou para o cálculo. Aí sim eu vou tentar minimizar os vieses que eu acabo incorrendo quando eu não analiso. Então, que análise eu vou fazer? Bom, sei lá, vou tomar uma decisão de investimento, vou tomar uma decisão de comprar ou não determinada coisa. Eu preciso calcular? Comprar ou não um apartamento, morar de aluguel ou financiar. Aí eu preciso calcular.
é importante que calcule. É a mesma coisa que as pessoas me dizem assim, eu vou empreender. Aí eu penso assim, tu já fez uma projeção, uma análise de investimento, né? TIR, payback, eu não vou explicar essas coisas aqui. Não tem porquê. Mas, né, tipo, isso é o básico. Não fiz isso, não. Tá, e daí tu tem a esperança de que é só abrir a porta e sair que tá tudo certo. Não fez análise de risco, não fez análise de mercado, não fez nada. Não fiz nada, só vou abrir. Aí tu olha pra estatística e vê a maior parte das empresas fechando antes dos 5 anos. É óbvio, não tem um que precisa. Por quê? Porque a decisão não foi feita com discernimento. Esse discernimento, ele é importante. Ele é indispensável. Não basta ter só amor no olho. Tem que ter dados que subsidiem esse amor. Porque senão tu vai te perder também. Então, pezinho no chão, sabendo que as coisas elas têm um ciclo a serem vividos e que por vezes a gente não vai, por vezes não, a gente na maior parte das vezes não vai conseguir romper esses ciclos antes que eles se fechem. Eles precisam acontecer dessa forma. E aí com isso, né, nutrindo esse entendimento de que é um ciclo, ter esse discernimento no processo de tomada de decisão. Ter os valores, comportamento, objetivo e análise de dados. Essa análise de dados, ela sempre precisa ter uma prevalência de o que a gente chama de taxa base, né? O que o Kahneman chama de taxa base. O que é isso? Bom, empresas, por exemplo, a maior parte fale, né? Ok, a maior parte fale. Qual é o tipo de empresa que fale? Por que fale? Um dos principais motivos que o Sebrae nos mostra que as empresas falem é justamente por falta de capital de giro. Bom, então se existe uma taxa base, ou seja, um dado de referência que me mostra que o motivo pelo qual das empresas falirem é falta de caixa, falta de fluxo de caixa, capital de giro, o que eu posso fazer para não cometer esse mesmo erro diante dessa estatística que já me mostra que esse é um risco eminente? Então, eu tenho que estruturar o meu comportamento para me proteger de um risco que eu já sei que existe. Então, eu tenho que agir, aí a gente volta no comportamento, na direção de construir aquilo ali de forma que seja protetivo. Então, percebe? Eu peguei um dado para direcionar a minha tomada de decisão. Tu vai comprar um apartamento? Tu vai calcular. Jéssica, mas o apartamento é importante. Bom, tu só vai chegar no ponto de calcular quando tu já decidiu o quão aquilo ali é importante, porque tu já fez o primeiro passo de analisar valores. E aí, se tu já analisou valores, tu sabe se faz sentido para ti ou não comprar um imóvel. Para daí sim tu ir calcular. Se para ti não faz sentido comprar um imóvel, tu nem calcula. Quer dizer, dá para calcular também, né? Porque daqui a pouco tá perdendo dinheiro. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não dou valor à casa própria. Nunca dei. Eu gosto de ver meu dinheiro investido e eu gosto de ver o valor todo lá e eu gosto de ter a sensação de que se eu precisar dele, eu posso tocar. Se eu quiser investir ele, ter uma maior renda. Eu não gosto de ter dinheiro imobilizado, sabe? Assim, de ter essa dependência de, nossa, parece que dinheiro parado em estoque. e eu não gosto de dinheiro parado. E aí, imobilizar as coisas é uma coisa que eu não gosto muito. Então, tem o fato de que eu não dou importância e tem o fato de que eu não gosto de imobilizar. Diante disso, não se mostra tão valoroso para mim comprar um apartamento, uma casa, ou sei lá o quê. Só que daqui a pouco, diante de um contexto, eu vou ter que parar e fazer cálculo, porque pode ser que faça sentido frente ao valor do aluguel que eu pagaria. E aí, talvez faça sentido eu comprar. Então, assim, mesmo que na minha análise de valores isso não tenha tanto impacto, olhando para os números, talvez faça sentido eu calcular. E aí, alterar o meu comportamento frente aos novos dados que eu tenho. O que está acontecendo aqui? Eu tinha uma crença pré-concebida, né? Ou seja, uma verdade absoluta pré-estabelecida, não vale a pena nunca comprar. Só que daí me surge um novo contexto que contrapõe a minha crença passada. Agora eu tenho que testar, fazer o cálculo para avaliar o que faz sentido ou o que não faz sentido. Então, o que está acontecendo aqui, né? Uma dissonância cognitiva. Eu tenho uma crença, eu tenho uma nova informação. Essa nova informação tem que ser suficientemente, essa evidência forte para quebrar a minha crença passada. E aí eu tenho uma nova crença. Não vale a pena eu comprar uma casa mesmo, porque diante do valor do aluguel, acho que faz sentido eu comprar. Só que isso só vai acontecer no momento que eu tiver discernimento para fazer essas escolhas, para fazer essas avaliações.
Então, minha mensagem que fica, né, desse episódio é que nós tenhamos mais discernimento. Só que para ter discernimento a gente tem que se conhecer. E a gente tem que saber o que é importante pra gente. E entender que tudo na vida são fases. Que tu não vai de uma hora para outra mudar da água pro vinho. E tu precisa passar por cada uma dessas fases da melhor forma possível. Então, construir essas fases de uma melhor forma possível, isso é o que vai fazer com que tu viva melhor. Porque tu não vai sair do ponto A ao ponto B. Daqui tem um longo percurso e que nós possamos viver melhor esse percurso. Por muitas vezes eu passei por fases da minha vida que eu poderia ter vivido melhor, não vivi. E eu espero que com esse episódio, que como eu disse era um episódio bem diferente, né, bem prático, com o que eu discuti aqui, com o que eu trouxe sobre as minhas experiências, que faça com que te ajude a viver as fases da vida de uma forma mais leve, não seja tão dolorido quanto foi para mim, porque eu vejo hoje com outros olhos e vejo que seria possível ter passado pelos mesmos desafios de uma forma mais leve. Que você consiga viver isso de uma forma mais leve. E que você consiga nutrir esse diário de tomar e ter melhor discernimento nas coisas. Tá certo? Muito obrigada e até a semana que vem.